Olá, esse é o módulo previdenciário que nós vamos tratar sobre o financiamento da Seguridade Social. E antes de a gente olhar a legislação e a apostila e tudo mais, eu quero fazer uma explicação sobre o financiamento da Seguridade, porque vários candidatos têm dificuldade de entender no momento do estudo como funciona o mecanismo de pagamento. Então, antes que a gente veja a legislação, é importante que a gente adentre esse mecanismo de pagamento. Por isso eu tenho aqui algumas notas de dinheiro, claro, dinheiro falso, para a gente poder entender esse mecanismo. São duas coisas que eu percebo de dificuldade dos alunos. Primeiro, entender o mecanismo que eu vou explicar agora. O segundo é por causa da legislação. Então, quando você abre lá a Lei 8212 e o Decreto 3048, que é onde fala sobre financiamento, primeiro se estuda toda a parte da contribuição do segurado, para depois aparecer a contribuição da empresa, da agroindústria, do clube de futebol, ou seja, do patrão. Então, isso são em momentos distintos. Aí, quando chega lá na frente, está estudando lá a chamada cota patronal, às vezes o candidato nem se lembra da contribuição do segurado. Aqui nós estudaremos diferente, estudaremos por categoria, né? Então, são blocos de matéria, né? Não na sequência da legislação. Porém, antes de aprender sobre isso, né? A segunda dificuldade que eu visualizo é que algumas pessoas se desesperam com os percentuais, que, claro, alguma coisinha ou outra tem que ser memorizado. Não que as organizadoras de concurso público vão dar aquele enfoque total nos percentuais a serem pagos por uma empresa, pelo empregado doméstico, pelo empregador, mas, na verdade, você tem que saber, isso é importante, né? Então, existem coisas a serem memorizadas, mas antes tem coisas que precisam ser aprendidas. A gente vai brincar um pouquinho com o dinheiro, ok? Então, olha só, tem aqui umas notas de dinheiro, eu vou fazer aqui um exemplo, né? De pagamento de contribuição social, vou usar o exemplo doméstico. Então, nós temos aqui, vou pegar aqui notas de 100, são notas falsas, ó, sem valor, ok? Então, não que não pudesse ser verdadeiras, mas nós não temos tantas notas disponíveis por aí, né? Então, aqui eu vou pegar um pagamento, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, ok? Então, eu estou pagando R$1.000 para a minha empregada doméstica, esse é o salário dela, ok? Só que ela tem que fazer contribuição social, mas não é ela que faz a contribuição, porque uma regra importante do direito previdenciário é que, para proteger os cofres públicos, a primeira pessoa que pega o dinheiro nas mãos, ela tem a obrigação de reter e repassar para a Receita Federal. Nós veremos isso várias vezes dentro da legislação. Então, no meu exemplo doméstico, peguei o exemplo simples, né? Nós temos aqui um salário de R$1.000 que eu vou pagar para minha doméstica. Então, eu vou deixar aqui, ó, tá? Então, aqui da minha doméstica. Só que eu tenho que segurar a contribuição dela. É claro que eu não estou dizendo, nós não estamos vendo aqui percentuais, não estou dizendo que em 1.000, 100 seria contribuição social, não é isso, mas só para a gente poder brincar um pouquinho. Então, aqui é o salário dela, e esse também faz parte do salário dela, só que eu vou segurar para repassar para a Receita Federal. É a contribuição social dela. E aqui está o salário da minha empregada, e ela pode gastar como quiser, ok? Esse dinheiro, então, é dela. E aí, eu, do meu bolso, como patroa, também tenho que pegar, aqui eu pegar, sei lá, 2 notas de 50, e tenho que fazer a minha contribuição enquanto empregadora. Contribuição minha e a dela. E eu vou juntar os dois e repassar para a Receita Federal. Da mesma forma, uma empresa. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos fazer de novo a brincadeira. Deixa eu separar aqui notas de 50, notas de 100. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, vou pegar aqui uma pilha de notas de 10, né? Meus empregados ganham pouco. Então, eu vou pagar os meus empregados, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou pegar uma pilha de dinheiro, meu empregado número 1, aqui, meu empregado número 2, meu empregado número 3, vou pegar aqui o empregado número 4. Então, esses 4 aqui são os meus 4 empregados, que, vamos tirar esse dinheiro daqui, 4 empregados, ok? Então, eu tenho empregado 1, 2, 3 e 4. Então, eu paguei o salário dos meus empregados na minha empresa. Cursos de Direito, professora Thaís Nunes. Então, no caso, eu paguei aqui os meus empregados. Pois bem, aí acontece, eu vou reter a contribuição que é deles, que a lei diz que eles são obrigados a contribuir, então eu vou reter essa contribuição. Peguei do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Esse aqui tem notas de 20, ó. Então, tá aqui, ó. Tá a contribuição que é deles. Só que eu tenho a obrigação de reter antes de fazer o pagamento para eles, ok? Aí, o que acontece? Eu teria aqui a contribuição deles, e a empresa do bolso dela, vou pegar aqui algumas notas de 100, ok? Também fará a sua contribuição, que é chamado vulgarmente de cota patronal. Assim aparecerá na sua apostila. E vou juntar os dois e repassar para a Receita Federal. Tanto que, ó, uma curiosidade, quando se estuda crimes, por exemplo,
Sabia que os crimes são diferentes. Quando eu pego o dinheiro, ó, vou pegar aqui de novo. Quando eu seguro o dinheiro que é seu nas minhas mãos, aqui, ó, peguei o dinheiro. Esse é dos meus empregados, na verdade não é seu, dos meus empregados. E eu retenho e não repasso para a Receita, o nome desse crime é apropriação indébita. Porque eu estou me apropriando indevidamente de um dinheiro que não é meu, que não me pertence. Apropriação indébita previdenciária. Agora, deixa eu devolver aqui para os meus empregados, quando eu deixo de pagar o meu, que é minha responsabilidade, que é da minha empresa, eu tenho que pagar, é chamado de sonegação fiscal. São duas coisas distintas. Então, eu estou dando esse exemplo do crime para você visualizar melhor como isso funciona. Isso vale quando nós formos estudar para o trabalhador avulso. Então, o trabalhador avulso ele tem que pagar o dele, né? Mas o órgão gestor de mão de obra, o sindicato, também tem que fazer o seu recolhimento do seu bolso. A mesma coisa o contribuinte individual. Se ele presta serviços a uma empresa ou a uma pessoa jurídica que está obrigada a fazer contribuição social, logo tem a contribuição do contribuinte individual e também do empregador. Do empregador não, vamos falar assim, do tomador de serviços, é o termo mais correto, né? Nós não teremos esse mecanismo quanto ao facultativo, por exemplo. O facultativo ele não trabalha. Então, ele, do bolso dele, vai lá e faz a contribuição social. Ou, no caso do segurado especial, se ele não tem empregados, porque há um limite de empregos que ele pode ter, né, empregados, né, que ele pode ter, mas se ele não teve nenhum empregado, ele só contribui para ele, para o grupo familiar, nós não teremos essa relação de dois bolos de dinheiro distintos, né? Mas, no geral, a gente tem que visualizar essa ideia, que eu tenho lá o meu empregado doméstico, meu contribuinte individual, meu trabalhador avulso, e que eles têm a contribuição que é deles, mas que eles não fazem, às vezes, lá no pagamento. Eles não fazem. Por quê? Porque quem tomou o serviço, para quem ele prestou o serviço, já reteve o dinheiro. Mas vai juntar com o dinheiro do próprio bolso, a cota que cabe ao tomador de serviços, né, ou à empresa, e junta todo esse bolinho de dinheiro e repassa para a Receita Federal. Então, visualize isso desde o início, para que quando a gente entrar na matéria, você já visualizar esse procedimento. Isso é muito importante. Na prova, com certeza, eles não vão te pedir para você fazer contagem de dinheiro como nós brincamos aqui. Mas isso é importante que você saiba para entender a legislação, ok? Bom, então agora que você entendeu, agora sim nós vamos para a legislação. Abra a sua apostila, dá uma olhada na tela.